Olá pessoal, vamos voltar aqui a mais uma aulinha de geografia, né? Vamos terminar aqui essas questões sobre o processo de urbanização, né? A aula anterior eu já falei para vocês de como foi todo o processo histórico, né? Da urbanização de uma forma geral, né? Falei também da urbanização brasileira, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho, né? Quais são as tendências atuais, né? O que é que vai acontecendo com esse processo de urbanização. Observe que eu falei, né, desde o processo da criação das redes urbanas, né, a questão dos transportes e da comunicação, isso vai gerar a hierarquia, né, exatamente porque a gente vai ter cidades mais evoluídas, cidades menos evoluídas. E daí a gente classificou na hierarquia da formação aí do crescimento da urbanização, voltada pela questão da classificação nessa divisão entre metrópoles, né, que é metrópoles globais, nacionais, metrópoles regionais, os centros regionais, a cidade e as vilas. Né? A gente tem essa comunicação e essa subdivisão de categorias, né, de formação das cidades, certo? Hoje a gente vai dar uma ampliada sobre essas ideias, porque na aula passada a gente já falou sobre metrópole. A gente já falou um pouquinho sobre metrópole, mas automaticamente, né, pessoal, a metrópole vai gerar outras categorias, né? Esse grande entrelaçado aí de infraestruturas que a gente encontra dentro da cidade, que é produzida pela metrópole, vai gerar, né, novas categorias aí de formações, né? A gente vai gerar novas categorias de formações, como por exemplo, né, a gente vai lembrar, né, que a metrópole aqui em si, né, a metrópole aqui vai gerar, por exemplo, algumas categorias importantes, como a nossa famosa, né, megalópole, né, pessoal? E essa megalópole, ela tem como característica interessante, né? Ela é como fosse uma união de uma ou mais metrópoles, né? A gente tem, né, a junção, olha, vou colocar aqui a união mesmo, né? União de, né, duas ou mais metrópoles. E isso está ligado diretamente, né, pessoal, a um processo que a metrópole ela vai crescendo tanto que ela se encontra com outra metrópole e ela vai exatamente fazer esse processo, né, de ampliação aí desse seu território. Isso se faz principalmente pelo processo da conurbação. Ok, pessoal? Que é exatamente a conurbação, é um processo do crescimento urbano que ela vai crescendo e vai engolindo o que a gente chama das áreas rurais, né? O processo vai crescendo tanto aí, né, que vai ter esse processo aí, né, de encontro entre metrópoles, certo? Isso aí vai formar o que a gente chama da megalópole. Aqui no Brasil a gente tem uma megalópole bem conhecida, né, que é ali a região entre São Paulo e o ABC paulista, né? A gente tem aquelas regiões metropolitanas que já são hoje em dia também metrópoles, né? São características que vocês devem levar em consideração a todo esse processo, né? Fiquem atentos a essas ideias, ok? Então tem essa característica aqui da megalópole. Eu posso falar também, além disso aqui, né, do que a gente chama também, né, pessoal, sobre a caracterização também da megacidade, né? A gente tem aqui a megacidade, que ela se caracteriza, né, a megacidade como com relação à questão populacional, o número de habitantes, né? Eu tenho aqui, né, acima, né, acima cidades que tem, né, que são acima de 10, né, milhões de habitantes. Essas são as características que vocês devem encontrar, né, sobre essas ideias específicas, né, da megacidade. Só que um detalhe assim, pessoal, a megacidade não é classificada simplesmente pela questão, né, dos 10 milhões de habitantes.
vão também criando novas categorias, já que a gente está falando de um processo de urbanização que vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né? E dentro dessas características aqui, olha, coisa importante para vocês pensarem, dentro dessas características aqui, vamos aparecer também, né, exatamente a formação específica, olha, da questão do aumento também do desenvolvimento populacional. E o que é isso? Está ligado a dois fatores importantes lá quando a gente estuda sobre crescimento populacional, né? A gente está ligado aqui sobre a questão da diminuição da natalidade. Isso é uma coisa importante, ó. A gente tem aqui a diminuição da natalidade e o aumento da de vida, né? A gente tem um aumento da expectativa de vida. Então, ó, essa categoria, essa segunda categoria aqui, além dos 10 milhões de habitantes, vai gerar exatamente, né, uma classificação. Quais são as megacidades mais desenvolvidas? Quem é que tem a melhor expectativa de vida? Vocês vão perceber, né, que as regiões como no Japão, né, algumas cidades como o próprio Tóquio, né, vai ter essa caracterização específica de ter, né, esse aumento dessa expectativa de vida. É uma coisa, um critério que vocês podem também utilizar dentro dessas características, certo, pessoal? Então, além da megalópole, megacidade, a gente também tem, né, as famosas cidades globais. Vamos falar um pouquinho sobre elas também, né? A gente tem aqui a formação. Vamos embora. E vai falar um pouquinho também sobre, olha, as cidades globais. Eu tenho aqui, ó, e dentro dessa categoria aqui das cidades globais, uma das coisas que vocês devem refletir muito, já caiu muito no Enem, viu, pessoal? Já caiu muito em vestibulares, em questões por aí, porque as cidades globais, ela aparece como uma rede de conexões entre essas cidades. Eu tenho aqui, ó, uma rede de conexões globais entre as cidades. Significa, ó, que entre essa categoria específica aqui da cidade global, ela se conectasse com outra cidade global. Ó, que coisa interessante, né, pessoal? Ela faz esse processo de conexão, principalmente por questões específicas que vocês devem lembrar. Primeiro aqui, ó, a gente deve lembrar sobre a questão da telecomunicação. Os centros universitários, a questão, né, do aumento da tecnologia, né, pessoal? E eu também tenho, né, essas cidades como centros financeiros. Tanto que eu tenho, né, pessoal, nessas cidades globais geralmente aparecem, né, as nossas famosas bolsas de valores, né? A gente geralmente tem essa caracterização aí quando eu falo especificamente, né, sobre essa construção dessas cidades globais. Então, ó, observe como eu tenho uma categoria específica, né? Eu tenho um processo de conexão aí entre essas ideias aqui da formação das cidades globais, né? Tem essa caracterização específica que é muito interessante, né, pessoal? A gente perceber como as cidades elas são conectadas graças, né, a essas redes de conexões, graças a esse aumento dessa tecnologia, o aumento da rede de comunicação, né? A nossa internet está aí para mostrar isso, né, pessoal? Uma bolsa de valores, por exemplo, ela não funciona praticamente se não tiver internet, né, pessoal? Se não tiver essa comunicação imediata aí nesses processos. Então, a cidade global traz essas, né,
essa categoria é importante para vocês pensarem e refletirem. Só que todo esse processo, né, pessoal, gera algumas coisas interessantes, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre isso. Gera a questão, por exemplo, das migrações, né? Tanto internas, já falei para vocês, né, que essa história da metrópole faz com que a gente tenha essa busca, né, por lugares melhores, como por exemplo a gente pode ter a conexão entre dentro do próprio país, a gente vai ter exatamente a migração falada, né, pendular, a migração diária. Eu tenho a migração sazonal também, que faz aquela migração que você se desloca por um período de tempo para exatamente, né, trazer essa melhoria de vida. Então são coisas importantes quando a gente fala aí sobre esse processo de urbanização, de metropolização, né? A gente tem essa questão aí que são interessantes para a gente pensar. Então, a cidade ela vai crescendo, né? Vai crescendo. Como eu falei para vocês na aula anterior, esse crescimento dessas cidades automaticamente junto com essa metropolização, essa questão mais moderna da cidade, isso faz com que as pessoas também aumentem o processo de desigualdade social. Já falei aqui para vocês também, né? Mas eu também tenho um lado interessante, né, pessoal? Eu tenho também a questão, ó, dentro das metrópoles, o que a gente chama, né, da mobilidade interna, né? A gente pode falar aqui um pouquinho sobre a questão também da mobilidade, né? O movimento dentro da cidade, né? Essa mobilidade aí, né, de se deslocar, né, dentro da questão da cidade. E essa mobilidade está ligada diretamente, né, pessoal, à rede de transportes, né? A gente está ligado aqui à questão do transporte. E vocês vão lembrar, né, que o que a gente deve priorizar dentro dessas categorias é geralmente, né, pessoal, os transportes relacionados ao coletivo. Opa, isso aqui vai de contradição, né, às nossas ideias de crescimento e desenvolvimento, né, pessoal? Porque geralmente a gente tem aquela ideia, eu vou trabalhar para comprar meu carro, né? Exatamente, a gente tem essas categorias e tal. Mas se vocês observarem isso para nível da cidade, né, isso vai provocar meio que um caos, né? A gente vai lembrar que quando a gente fala sobre mobilidade urbana, né, a gente fala aqui sobre mobilidade urbana, eu vou lembrar que o transporte coletivo é o mais sensato porque eu estou levando várias pessoas ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Já se cada uma daquelas pessoas tiver seu carro, então a mobilidade vai, ó, declinando, ela vai se, né, diminuindo nesse processo, né, pessoal? E isso tudo é culpa também porque a metrópole ela atrai muitas pessoas, ela tem um processo, né, atrativo. Olha a metrópole, né, pessoal? Ela tem a metrópole, né? Tem o que a gente chama do fator atrativo, né? A gente tem aqui, ó. Enquanto outras regiões, né, como a gente já falou aqui, por exemplo, que vai acontecer o êxodo rural, né, lá no início da urbanização, são, né, áreas rurais naquela época eram setores, né, repulsivos, né? Eles iam exatamente fazer com que as pessoas quisessem sair de lá, né? E isso vai gerar, né, pessoal, exatamente, né, a metrópole como esse fator atrativo vai gerar muita gente indo para lá, né? Vai gerar o que a gente chama do inchaço urbano, ou como a gente conhece aqui popularmente sobre a macro, né, cefalia, ou que a gente conhece popularmente como inchaço urbano, né? E esse inchaço urbano, né, é exatamente, né, como eu falei para vocês, a metropolização, né, faz com que as pessoas queiram se deslocar, né, todo mundo para dentro daquele mesmo local, né, daquela mesma cidade. Isso vai gerar um grande acúmulo de pessoas, gera também uma maior segregação. Como eu falei para vocês, as maiores metrópoles também vai caracterizar os maiores centros dessa divisão entre o centro e a periferia,
né? São coisas que vocês devem levar em conta. Então, a priorização das redes de transporte coletivo vai facilitar esse processo da mobilidade. Outra coisa que a gente pode buscar também são os transportes alternativos, né, pessoal? Os transportes alternativos, que, né, a gente vai lembrar, esses transportes aqui alternativos, né, a gente buscar, em vez do automóvel, você pode ficar a bicicleta, né, pessoal? Olha, vocês sabem que eu sou amante do ciclismo, apaixonado aí pelo ciclismo e tal. E a gente fala, por exemplo, uma das alternativas para essa mobilidade, né, dentro desse meio urbano, pode ser a bicicleta, né, pessoal? Principalmente aí os grandes centros. E se vocês se inspirarem nas grandes cidades, né, europeias e tal, vocês vão perceber que lá a bicicleta é bem valorizada, pessoal. Ó, você está fazendo uma atividade física, você está se deslocando para o seu trabalho, você chega mais cedo no seu trabalho, né? E ainda diminui a quantidade de carros no meio, né, do urbano. E fora, né, pessoal, que você não está poluindo, você, pelo contrário, você está tendo uma boa qualidade de vida, né? Então é bom vocês pensarem aí nessa questão da bicicleta, né? Tem que falar sobre ela, né, pessoal? Não tem como falar sobre, né, processo de urbanização sem não falar sobre a mobilidade, sem não falar sobre a bicicleta, a bike, né? Beleza, pessoal? Então são algumas características que vocês devem levar em consideração, né? E esse processo dessa macrocefalia aqui que eu falei para vocês também, esse inchaço urbano, com o passar do tempo, vai criando infraestruturas negativas, né? Como, por exemplo, a gente deve lembrar também, né, além da questão dos transportes, né, que eu falei aqui para vocês, que vai ter muito carro, muita gente, né, ao mesmo tempo, vai gerar também problemas como de segurança, né, pessoal? Vocês devem lembrar que as grandes cidades têm seus problemas específicos com segurança, e isso é um problema público bem, né, agravante. A questão que a gente tem aí, né, pessoal, grande mortalidade de pessoas, grande quantidade de assaltos e por aí vai gerando esse processo de violência, né? Muitas pessoas ali juntas vão gerar todo esse processo aí da violência. Então é bom vocês ficarem, né, atentos a essas características, né? Que isso vai gerar um probleminha interessante, né? Em algumas capitais e tal, a gente está falando aqui da atualidade, né? Na atualidade, essa metrópole está passando pelo processo de desmetropolização, olha. Aí você vai dizer, oxi, desmetropolização significa que está diminuindo a quantidade de pessoas, a cidade está se reduzindo e tal. Não necessariamente, né, pessoal? Isso aqui é uma redistribuição, né, populacional. As pessoas vão agora procurar outros ambientes, né, que sejam, digamos, alternativos, né, à questão da metrópole, né, pessoal? Então a gente vai buscar, né, uma redistribuição. Vou botar aqui, ó. Essa desmetropolização é exatamente, né, você fazer o processo, né, de divisão populacional